Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é de número 5 de arte e nós vamos falar um pouquinho sobre teatro naturalista e arte surrealista, certo? Então, são duas coisas para nós estudarmos hoje. As páginas 11 a 19, porque tem uma atividade ali no meio da apostila que vocês já vão ver que seria realizada em grupo, aí nós vamos acabar pulando essa atividade e vamos fazer a outra, certo? Bom, vamos lá então os objetivos da nossa aula. Compreender o teatro naturalista e suas características. Aí falando sobre o surrealismo, né? Nós vamos comparar como o realismo e o surrealismo dialogam com a realidade, né? Vocês observaram que nós estamos aí falando de realidade, né? O tempo todo, desde o início aí, então do segundo bimestre, né? Que é o tema nesse momento, né, falar sobre como a realidade influencia na criação das obras de arte, né, no pensamento, na reflexão de vários artistas. E um outro objetivo que nós vamos estudar hoje também é compreender como os sonhos podem contribuir para as criações artísticas, né? Então, é mais um dos objetivos da aula, certo, pessoal? Vamos lá, então. Teatro naturalista, né? Então, aqui nós temos uma ilustração que representa a quarta parede, né? Então, essa expressão aí, quarta parede, ela se refere a uma separação imaginária entre o mundo dos personagens em cena e o público, né? No caso de uma apresentação naturalista, os atores eles se comportam como se o público não existisse, certo? Essa é uma característica muito assim importante e relevante que nós precisamos destacar, que é essa questão do público, né? Fazendo parte ali da apresentação como um todo, né? E os integrantes do corpo cênico, ou seja, os atores, eles fazerem conta que o público é algo natural, que o público não está ali, eles estão agindo de forma como se ninguém estivesse assistindo a sua apresentação. Então, no naturalismo, né, os atores eles não se dirigiam diretamente ao público. Se ainda fizessem isso, seria um sinal de que eles reconheciam que estavam em um teatro. Então, para criar a ilusão de que a cena era real, os atores passaram a agir como se estivessem sozinhos em seu próprio mundo, né? E assim eles imaginavam que havia uma quarta parede no cenário, separando-os dos espectadores. Bom, com essa justificativa, os atores eles podiam até dizer um texto de costas para a plateia. Então, algo que até então não era comum. É bem raro ver atores fazendo esse tipo, né, de posicionamento no palco, ficar de costa para a plateia e falando o seu texto ali. Então, muito raro. Mas isso virou uma característica desse formato de apresentação teatral que decorre do naturalismo, né? Que é esse movimento artístico que quer representar a cena o quanto mais natural possível. Esse é o foco. Então, esse recurso de ficar virado para trás e fazer de conta que não tem ninguém, né, no palco, no público, ele é muito usado até hoje em várias peças, né? Existem casos em que essa convenção aí ela é seguida na maior parte do tempo, porém, em algum momento o ator intencionalmente quebra a parede imaginária. Vejam só. E ao se dirigir ao público e chamar a sua atenção, então o artista destaca que a ficção não é real. Ali, né, nesse desenho, nessa ilustração, a gente observa que essa quarta parede é algo imaginário, seria uma barreira que eles mesmos criam para que, digamos assim, separe o palco deles, né, os espectadores dos atores, para que haja essa interação muito natural ali dentro do espaço cênico, né? Então, esse espaço quadradinho, ele tem os objetos ali, tem um sofá, né? Tem uma pessoa sentada, uma mulher deitada ali, tem uma outra pessoa pintando essa mulher, né? É o espaço cênico, onde está ocorrendo a cena. Bem, um teatro com a cara do diretor é o tema da página 12 ali, pessoal, tá? E também tem um outro tema ali embaixo, que é chega de atores ruins, nós já vamos falar sobre isso. Então, começando aqui com essa questão, né, do teatro com a cara do diretor. Então, graças ao trabalho que foi desenvolvido lá pelo André Antoni,
com a sua companhia Teatro Livre, foi fundada em 1887. Lembram que o André Antoni é aquele artista que usou os pedaços de carne, lembram? Né, os pedaços de carne, o diretor teatral, na verdade, para fazer toda aquela, digamos, decoração, ambientação cênica, né? Ele usou a carne ao natural, né? Sem nenhum tipo de problema, e representou então essa carne aí no espaço cenográfico, né? Mas a maioria dos atores, dos diretores, utiliza uma carne cenográfica que seria de plástico ou, né, de algum outro material, não carne de verdade. E ele foi aquele, então, diretor polêmico que usou aqueles pedaços de carne bovina nas apresentações. Bom, então, graças a ele, né, com a sua companhia Teatro Livre, que foi fundada lá em 1887, a função do diretor ganhou uma nova importância, né? E esse artista, também chamado de encenador, ele passou a ser responsável pela unidade e coerência de um espetáculo. O que quer dizer isso, né? O público, ele começa a se interessar por uma peça não só pela questão da participação de grandes atores, né, como acontecia antes, mas pelo estilo marcante que aquele diretor coloca na sua apresentação. Então, a peça ela tem que chamar a atenção de várias formas, né, diversas formas, não apenas pelo cenário ou pelos atores que são famosos, ou são bonitos, ou são isso, ou são aquilo. Então, é um contexto enorme, são várias coisas que se amarram uma a outra para formar uma apresentação super interessante. Então, foi no fim do século XIX que se popularizou a ideia de que o conjunto de elementos de uma peça, né, como o cenário são todos os objetos que nós usamos dentro de uma apresentação, tá? Pode ser objetos grandes, como o caso do guarda-roupa, sofá, né? Até objetos pequenos, pode ser uma chaleira, uma panela, enfim. O figurino, né, que é a roupa, iluminação, toda a parte que ilumina e decora o cenário, ambienta, né? O som, a interpretação é aquilo que o ator faz em cena, faz no palco, ele está interpretando, ele vive a vida de outra pessoa, né? Isso é interpretar, quando você faz de conta. E aí, todos esses elementos, né, eles devem estar a serviço de um objetivo da montagem estipulada pelo diretor. É o diretor que organiza e arranja tudo, né? Então, também se tornou comum a noção de que cada peça necessitava de criações originais. E antes era normal reaproveitar materiais, então, de espetáculos prévios, e alguns intérpretes não se importavam de usar figurinos que não tinham relação alguma com a realidade do seu novo personagem. Tá? Então, isso não era tão legal. Eles reaproveitavam vários figurinos, vários cenários, né? Mas isso não é legal, porque daí você já, né, não entra no contexto daquele personagem, daquela cena, você acaba colocando, então, coisas ali que não fazem parte daquela estrutura real, né? Daquele pensamento para aquela cena, para aquele personagem. Então, a função do diretor na história do teatro começou aí a se destacar com o trabalho deste diretor, que é o André Antoni. Bom, aqui nessa outra imagem, pessoal, nós temos ali o tema, né, que é assim, chega de atores ruins. Tudo isso está na apostila. Então, o ator e diretor russo, Konstantin Stanislavski, já estamos falando de outro ator e diretor, Konstantin Stanislavski, tá, pessoal? 1863 que ele nasceu, faleceu em 1938. Bom, então, assim como o francês André Antoni desejava transmitir uma maior sensação de realidade no palco, para obter isso, né, ele acreditava que a arte de ator também precisava ser aprimorada. Então, o Stanislavski acreditava que o ator deveria se aprimorar o tempo todo, bem como toda a estrutura que envolve o teatro, né? Todos aqueles elementos que nós falamos ali para trás, né? Cenário, figurinos, iluminação, tem que estar tudo muito pensado e arranjado para aquela determinada apresentação. Não pode ser nada improvisado assim, né? Eles tinham essa preocupação na questão de se aprimorar cada vez mais. Então, o Stanislavski se incomodava com as interpretações exageradas e repletas de clichês, que são aqueles estereótipos nos lugares comuns de muitos atores.
e ao mesmo tempo, naquela época, até os grandes intérpretes, eles eram inconstantes em suas apresentações. Em um dia eles atuavam bem e no outro dia eles podiam estar péssimos. Então, esse ator e diretor ele foi muito duro nesse sentido de cobrar muito, né, os atores para que pudessem ter sempre um desempenho muito positivo. Como ele também era professor, o Stanislavski desenvolveu aí ao longo da carreira dele um sistema de ensino para oferecer treinamento, estudo e também disciplina aos novos atores, né? E nesse processo o ator era estimulado a se comportar de fato como um artista criador, que era capaz de dominar o seu desempenho do começo ao fim. Então ele não era mais alguém que apenas obedecia instruções do diretor e declamava um texto, né? Que era escrito por um dramaturgo, né? Esse ator ele tinha todo um comportamento criativo, né? Um comportamento próprio do início ao fim, onde ele tinha responsabilidade com aquele papel, ele tinha que dar conta daquele papel, né, melhor do que no papel anterior, então sempre se superando. Então os ensinamentos aí do Stanislavski foram registrados em livros e até hoje influenciam artistas do mundo todo. Então temos ali as dicas, né, de um mestre russo, né, que é deste ator e diretor. Na concepção de uma cena, o desafio está na criação e na representação de personagens que são envolvidas em uma situação que desperte a atenção do público, né? Isso aqui, pessoal, falando na cena teatral, quando o ator, no caso, está no palco já interagindo para o público. Para o Stanislavski, ao representar, o ator ele deve aproveitar as suas experiências de vida, o seu controle mental e corporal, e também a sua imaginação para compor um conjunto de ações físicas. E essas ações elas precisam ser coerentes com uma dramaturgia com o objetivo da montagem, né? E por meio de ações controladas, um ator também pode atingir as suas emoções. Com todo esse trabalho de ator e até mesmo um diálogo aí aparentemente banal, pode ganhar vários sentidos, surpreendendo os espectadores. Então, todos esses detalhes aqui que falei para vocês, né, estão também na apostila, foram dicas aí deste importante ator e diretor russo, né, que ele acreditava em todos esses aspectos que o ator deveria apresentar para fazer um excelente trabalho de representação. Certo, pessoal? Bom, vamos ali então avançar. Na página 13 e 14, vocês vão ver que tem uma atividade que é para fazer em grupo. E foi essa atividade que eu falei no início que nós vamos acabar deixando para o retorno, né, pessoal? Porque precisa de várias pessoas. Então, vocês vão fazer, vão direto ali para a página 16, tá? Isso mesmo, página 16. Que começa ali uma nova questão, conteúdo que fala sobre o real ou surreal, vai falar sobre o surrealismo. Então aqui, pessoal, nessa cena, então encerramos ali o teatro naturalista, certo? Agora nós vamos entrar em surrealismo, que está ligado aqui, agora nós vamos falar do que está ligado à pintura, certo? Então imagine um leão escondido em guarda-roupa. Você acha que isso poderia realmente acontecer? Você já tinha ouvido a palavra surreal? Se sim, em que contexto, né? E o que esse termo significa para você? Essas 3 questões estão na apostila e vocês poderão respondê-las, tá, pessoal? Então, o surreal é exatamente isso, tudo que é além da realidade, né? Quando a gente fala em realidade, é tudo aquilo que é real, que faz parte do cotidiano, do dia a dia, que diz respeito, né? E é muito fiel à naturalidade, à realidade. Agora, o surreal é o contrário, é aquilo que não é normal, aquilo que é muito diferente, aquilo que não é, assim, algo, digamos, muito fácil de você observar no dia a dia, né? É uma invenção e tem muito a ver também com o imaginário, com o universo dos sonhos, né? Então, observando essa imagem, que está ali na página 16, respondam essas questões, né? Que eu falei agora para vocês. E observem com bastante atenção essa imagem aqui, que representa 2 leões dentro de um guarda-roupa, né, gente? Um absurdo. Mas é exatamente isso aqui que é o surrealismo. Imagine só você abrindo um guarda-roupa e saindo 2 leões de dentro dele, né? Algo super surreal.
Então, aqui, pessoal, o surrealismo é um movimento artístico que se desenvolveu em Paris logo após a Primeira Guerra Mundial, em torno da figura do escritor francês André Breton. Breton ele nasceu em 1896 e faleceu em 1966. Esse movimento, denominado surrealismo, ele cruzou a fronteira de diversos países como o México, influenciou a artista conhecida, Frida Kahlo, e também é definido da seguinte forma. Olha a definição de surrealismo. Surrealismo é a surpresa mágica de encontrar um leão num guarda-roupa onde tínhamos a certeza que encontraríamos camisas. Imagine só chegar em casa e encontrar um leão escondido no guarda-roupa. É algo bem improvável, né, pessoal? Então, o normal é a gente abrir a porta e nós observarmos ali, darmos de cara com as nossas roupas, né, camisetas, calças, enfim. Entretanto, no universo da arte dos sonhos, as coisas surpreendentes podem acontecer. Então, vocês vão observar ali a apostila que vai falar muito do mundo dos sonhos, né? E vocês podem fazer uma imersão, né, nessa questão aí dos sonhos que vocês já tiveram, né? Sonhos que às vezes estão ligados a muitos detalhes. Bom, o surrealismo ele reuniu artistas de diversas linguagens, como a poesia, o cinema, o teatro e a fotografia. Então, foi uma junção de várias linguagens artísticas. Entre os artistas visuais, nós podemos citar os espanhóis Joan Miró, tá? O Joan Miró que fez esse segundo quadro aqui, pessoal, que tá ao fundo, né? Esse com amarelo e marrom aqui dividido. Miró, ele nasceu em 1893, faleceu em 1983. E o Salvador Dalí, que é o autor desse quadro aqui, tá? Que é muito legal esse quadro aqui, que se chama A Persistência da Memória, os relógios derretendo no sol ali. Então, Salvador Dalí, em 1904, faleceu em 1989. E também tem mais um artista que é o René Magritte, que é belga, certo? O Max Ernst, enfim. Então, esses artistas, eles aproveitavam-se justamente aí do material que vinha dos sonhos para criar as suas obras. E eles retratavam um sonho, né, propriamente dito, ou eles reconstruíam as suas condições aí de sonho aparentemente sem sentido. Então, vocês vão observar que as obras de arte, né, desses artistas, eles têm, assim, algo super diferente, né? Não é algo que você olha ali e você consegue identificar o que é. Então, são realmente, né, abstrações que tem uma coisa de realidade ali no meio, mas que tem uma abstração muito forte que é ligada justamente com essa questão do sonho, né, do surreal, de algo que você olha ali, mas isso não existe na realidade. Então, é bem interessante observar, né, essa experiência desses artistas que colocam o sonho nesse universo fantástico e imaginário dentro das suas obras de arte, certo, pessoal? Bom, aqui ó, nós temos a representação ali do René Magritte, né, nesse primeiro quadro ali representando o mago, né, um homem. E ali embaixo é o do Max Ernst. Esse quadro ele faz parte das paisagens desse artista, do Max Ernst. A portinha de madeira é um objeto à parte ali, que é fixado na tela, e na parte de baixo do quadro está escrito em francês o seu título. Duas crianças são ameaçadas por um rouxinol, que é um passarinho. Então, é uma coisa bem surreal, né? E ali em cima, vocês vão observar que aquele mago, né, aquele homem ali tem várias mãos, né? Observem que o surrealismo é uma coisa assim que é exatamente isso, é ser fora do normal. Então, uma coisa, né, que é meio louca de observar. Como, né, que um homem tem 4 mãos. Então, são algumas das características dessas obras que fazem parte desse importante movimento. Se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando obras do surrealismo, né, para vocês irem conhecendo e se ambientando, porque são bem legais, vale muito a pena conhecê-las. Pessoal, por hoje é isso. Gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 14 e 15, certo? Observar, ler atentamente e responder. Tira a foto e me envia ainda hoje, certo, pessoal? Dúvida é só me chamar e estarei à disposição aí, ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Obrigada!